pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os sermões do Padre Antônio Vieira que caem no vestibular da Conveste. Então está na lista do vestibular Unicamp 2018 este livrinho aqui que contém os 3 sermões de Quarta-feira de Cinzas escritos pelo Padre Antônio Vieira, que foi um dos principais escritores portugueses e que veio aqui para o Brasil e aqui teve como incumbência catequizar os índios, então ele era um catequista. Sua ordenação se deu em 1634, então ele viveu no século 17 e ele era contrário à escravização e à exploração dos indígenas. Assim como ele também era contrário às injustiças sociais e ao dogma da Companhia de Jesus de que Antônio Vieira teve muitas dificuldades de se relacionar com a corte portuguesa. Inclusive aqui nessa ediçãozinha publicada pela editora da Unicamp tem na introdução, que é bem longa a introdução, o que é muito bom para se estudar a obra, tá escrito que é no mundo restrito aos melhores que Vieira vai ser celebrado e ao qual, entretanto, vai dar importância sempre menor a que voltava por vezes de maneira tocante ao regente português e à sua corte provinciana. Isso é ainda mais surpreendente quando se verifica que a recíproca não era verdadeira, isto é, a corte portuguesa desdenhava o zelo irrestrito e afoito do jesuíta. Então ele passou a sua vida inteira se dedicando ao seu país e à corte portuguesa e o contrário não obteve. É por isso que em seu tempo o seu trabalho teve muito mais visibilidade na Itália e aqui no Brasil. Sua obra é extensa, tem mais aí de 500 cartas que ele escreveu, profecias, sermões, enfim. Ele é o maior exemplo de escritor barroco do estilo conceptista. Essa escola literária tem aí estilos como o cultismo, mas também o conceptismo, que é o atribuído ao Padre Antônio Vieira. Nesse estilo a gente vê a retórica, que é um alto poder de convencimento. Ele é baseado na argumentação. E isso tem tudo a ver com os sermões, certo? Porque o sermão ele é destinado a um público. Antes de ser escrito, ele é falado. Ele é pregado, vamos dizer. E quem prega esse sermão, ele quer ensinar e mudar os costumes de quem o ouve. É por isso que tudo que ele diz é pautado por uma racionalidade, por uma linguagem bem objetiva e clara. O sermão mais conhecido do Antônio Vieira é o Sermão da Sexagésima, que você provavelmente já ouviu falar em suas aulas de literatura. E esse sermão ele vai usar da metalinguagem, porque ele fala da arte de pregar. E isso baseado no fato de que naquela época tinha muito padre que se recusava a vir ao Novo Mundo para pregar e para catequizar e determinavam que ficariam lá na metrópole, enfim, eles não se arriscavam a difundir então a palavra de Deus. O sermão ele segue uma estrutura clássica que é a divisão do texto em 5 partes. A primeira divisão é a apresentação do tema, que geralmente vem com uma citação bíblica. E aqui nos sermões de Quarta-feira de Cinza, o tema vai ser sempre a morte e o desengano da vida, com crítica moral e de costumes. E a citação bíblica aqui é muito conhecida, que é: lembra-te, ó homem, de que és pó, e ao pó has de tornar. Voltar, né, no caso. Lembra-te, ó homem, de que és pó, e ao pó has de voltar. Nós temos uma ideia que vai bem no viés do conceptismo, que envolve coisas paradoxais, que é a de que Deus encarna a infinitude, nós homens a finitude. Esse jogo de contrapor ideias como finitude e infinitude é muito típico do conceptismo barroco da época. Aí na segunda divisão nós temos a exposição geral do tema. É aí que o autor vai reforçar isso que ele quer tratar no seu texto, na verdade, no seu texto aqui, na nossa forma final, mas na sua oratória. Já na terceira divisão temos a invocação, que é quando o autor vai pedir uma inspiração divina. Na quarta divisão do sermão, nós temos a argumentação, e é aí que ele vai ter que tentar se apoiar em textos bíblicos e teológicos para argumentar melhor e chegar no seu objetivo, que é convencer o público. E ele também vai tentar desconstruir o seu texto para antecipar algumas opiniões contrárias que podem surgir no público e tentar eliminá-las. E por último, a quinta parte é a conclusão, e é aí que ele vai retomar tudo que ele já disse, né, no sermão e terminá-lo. E se você que tá vendo esse vídeo não sabe nada dos sermões de Quarta-feira de Cinza, eu digo pra você que eu não sabia nada também até começar a ler, enfim, pesquisar.
E eu me surpreendi muito, porque eu gostei demais. Esses textos aqui é como se eles jogassem algumas verdades em nossa cara. Por mais que você não seja católico, ou mesmo eu não seja católica, enfim, não importa a religião. Tem verdades aqui que são muito interessantes quando expostas dessa maneira. Então eu adianto pra vocês que eu adorei ler esse livro. Foi, assim, muito gostosa a experiência. A gente sempre fica pensando, nossa, um texto aí do século XVII, tão antigo, deve ser enfadonho. Mas não, esse livro aqui, sério, cativa o leitor. E é isso que o sermão tenta fazer. Essa é a maestria do Antônio Vieira. Ele cativa a atenção de quem o ouve. Quando a gente fala de sermões de quarta-feira de cinza aqui, nós estamos falando de 3. Aqui dentro desse livrinho, que a Conveste pede, são 3 sermões. E os 3 vão ter a unidade temática, que é a da morte e do desengano, levando quem o leu, na verdade, na época, quem o ouvia, a pensar na morte como forma de valorizar a vida antes dela, para se conquistar a vida após, então, essa própria morte. Veja, é um pensamento bem circular. Então, você tem que valorizar a vida antes da morte para que você conquiste a vida depois da morte. Eu falando assim é muito difícil de você entender, mas como o autor ele é circular e ele se estende um pouquinho na argumentação, você passa a entender sim depois de ler esses textos. E por que sermões de quarta-feira de cinza? É interessante porque aqui a gente vê que no próprio título já tem uma explicação pro tema. Na quarta-feira de cinza é quando você tem o início da quaresma, e ela significa a redenção do homem, a sua purificação. E é aí que nós temos o aprofundamento da compreensão de que o homem não passa de pó. E aqui o autor ele vai dizer que o homem ele é pó, assim como ele foi pó, mas hoje o homem vivo assim, ele é pó levantado. E é a partir do sopro divino que nós nos levantamos, certo? Enquanto pó. Bom, como sempre eu tenho que terminar dizendo que este vídeo não tem a intenção de ser videoaula, tá certo? É só uma maneira de te incentivar a ler esta obra, se você é vestibulando ou mesmo se você não for, porque sério, muito, muito, muito bom esse texto. Então convido vocês a conhecerem essa edição, que é da editora da Unicamp, que contém os 3 textos pedidos pela Conveste. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dele, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir para ajudar na divulgação. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!